Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A violência no país cresce e preocupa. Os policiais morrem, mas os policiais matam também. Para discutir esse assunto, o programa de hoje recebe os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e o capitão Fábio Abreu, do PR do Piauí. Vamos começar com o deputado capitão Fábio, que é capitão da PM, foi secretário de Segurança Pública. Deputado, o problema é crescente no país. Como resolver? Olha só, é um problema que a cada dia cresce mais. Nós temos vários fatores que podem levar aumentar esse número de policiais mortos e, infelizmente, também levar a aumentar o número de pessoas mortas por policiais. Então, são ações que carecem de vários pontos a serem observados e a serem debatidos e postos em prática. Você tem uma ideia, o grande problema, e aí eu tenho experiência com relação tanto à parte prática do policial, porque fui policial, oficial de polícia por 22 anos, e esses 22 anos eu trabalhei nas ruas. E a partir daí você tem toda uma bagagem de experiência na parte prática. E fui eleito, deputado federal, fui convidado a ser secretário de Segurança e aceitei. Então você observa um outro ponto de vista muito mais amplo com relação à necessidade de você ter determinados pontos, assuntos para você poder controlar esse problema. Você tem uma ideia, o grande problema que nós temos, e alegado por todos os policiais com razão, a questão do conjunto de leis do nosso país. Esse é um ponto. O outro é a própria estrutura. Se você analisar o nosso estado, eu cito como exemplo, nós recebemos uma situação em que estava no topo do número de CVLIs, que são os chamados homicídios, né? E a partir de então, nós tomamos algumas medidas e que elas foram eficazes. Mas são medidas que carecem desse suporte para poder ficar em prática por mais tempo, ou seja, serem consolidadas. Como, por exemplo, a questão do financiamento. Você analisar hoje as polícias, a segurança pública, ela fica sob a responsabilidade única e exclusiva do Estado. Município e União praticamente à margem desse problema, enquanto que, na nossa opinião, é necessário que haja essa participação da União em termos de apoio à segurança pública. Eu cito o exemplo na questão da educação. Para poder termos um avanço nesse aspecto, foi necessário que se criasse um fundo com a participação da União. A saúde da mesma forma. E por que não a segurança pública, que em qualquer roda de debate é o assunto mais citado, seja pela sociedade, seja pela autoridade, seja por políticos, mas na prática fica em último plano em termos de investimento. Então são alguns pontos que nós precisamos debater para que nós tenhamos a segurança pública como sendo, e tem que ser, algo a segundo plano, até último plano, em termos de necessidade, e não a primeiro plano, como nós estamos vendo agora, é a questão desse debate que, infelizmente, está culminando com a intervenção no estado do Rio de Janeiro, que também tem mostrado essa questão de grandes dificuldades para poder mostrar resultados. Lógico, questão do afrouxamento das leis, eu costumo dizer que é afrouxamento das leis, e não leis frouxas, porque nós temos um conjunto de leis atual, lógico, que carece de uma revisão, mas que podem ser utilizadas de forma mais rigorosa, para que a gente possa ter, e aí eu cito o exemplo, nos Estados Unidos, o policial, ao fazer uma prisão de um indivíduo que cometeu um homicídio, ele só vai encontrar ele na rua quando ele estiver se aposentando. E aqui não, você faz a prisão de um indivíduo que cometeu um homicídio, no máximo um ano depois você já está encontrando com ele na rua, prendendo de novo, porque ele cometeu um outro homicídio. Então é questão que não tem mais o que fazer em termos de atualização de leis, é aplicar o código que nós temos atualmente.
Deputado Luiz Sérgio, o senhor é da Comissão de Segurança Pública. Que raio-x, que diagnóstico da polícia, dessa questão da morte por policiais no país? Olha, nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Esse é um resultado lamentável, porque nesta guerra a sociedade toda está perdendo. Quando você tem uma guerra entre todos os países, os organismos internacionais entram, primeiro para discutir um cessar-fogo e depois buscar construir um acordo de paz. E aqui no Brasil nós temos uma guerra em alta tensão, em que muito das personagens que estão debatendo a questão não tem o equilíbrio aqui do capitão Fábio Abreu, que foi secretário de Segurança, é um parlamentar que debate esse tema com muito equilíbrio, né? Quero testemunhar isso aqui de forma pública, porque nós precisamos, em vez de botar gasolina, botar um pouco de água nessa fervura. Então, eu verifico que a política que nós temos no Brasil, ela, para a área de segurança, ela foi derrotada. Quer dizer, pessoas estão morrendo e os policiais estão sendo mortos também, em números inaceitáveis. Então, algo está errado. Então, eu entendo que, em relação a isso, a posição defendida pelo capitão Fábio Abreu, eu também comungo dela. Jogar a responsabilidade da área de segurança única e exclusivamente para os estados, já está demonstrado que eles não dão conta, porque hoje a exigência de recursos para a área de segurança, ela é tão grande quanto para a área de saúde, quanto para a área de educação. Em qualquer pesquisa, saúde, educação e segurança, e na maioria das vezes, segurança aparece em primeiro lugar. Então, nós precisamos pensar num fundo para financiar a questão da segurança. O governo atual criou o Ministério da Segurança. Eu entendo que o Ministério da Segurança precisaria pensar um centro de inteligência, porque é inaceitável. Vou dar o exemplo da cidade onde eu moro, Angra dos Reis, que os índices de violência são alarmantes. A cidade está, inclusive, se organizando para fazer o movimento pela paz, né? A arma em Angra dos Reis só pode chegar pela rodovia Rio Santos, pela Paraticunha, que vai precisar chegar depois na Rio Santos, e pela Saturnino Braga. Então, nós temos 3 vias. E o mar. É impossível que se chegue à quantidade de armamentos que chegam em Angra dos Reis. Quer dizer, isso é inaceitável e isso se resolve, não é com mais arma, se resolve com inteligência. Com inteligência, se essas barreiras tivessem um nível funcionando, com um nível de eficiência alto, nós teríamos menos armas em Angra dos Reis e menos guerra em Angra dos Reis, onde o número de pessoas mortas e inocentes, inclusive, é algo extremamente assustador. Então, nós precisamos, a meu ver, de mais inteligência e de menos brutalidade, porque esta guerra irracional, o conjunto da sociedade está perdendo. Deputado capitão Fábio Abreu, tem a questão do, como disse o ministro, o deputado Luiz Sérgio, da criação do Ministério de Segurança Pública, e a Câmara aprovou há algumas semanas o Sistema Único de Segurança Pública. Já não é uma resposta, uma integração, o Estado tentando resolver um pouco esse problema? Veja só, é um passo, mas não é o suficiente, principalmente porque o nascimento do Fundeb se deu com a previsão já descrita lá na própria criação da lei. O SUS nasceu com essa previsão e o SUSP não. O SUSP nasceu com a filosofia, e aí realmente o deputado Luiz Sérgio tem razão quanto da questão da inteligência. Vocês têm uma ideia, nós assumimos com esse patamar lá no estado do Piauí, e a nossa filosofia foi a questão da integração. Porque o que acontece também no nosso país, e às vezes as pessoas não se apercebem, principalmente essa casa, é de que o nosso país é um dos últimos países do mundo e que adota o sistema em que tem várias polícias. Se fala questão das barreiras. Nós precisamos ter apenas, no máximo nesse país, 3 polícias. Nós precisamos utilizar o Exército aonde ele é mais eficiente, nas fronteiras do país. E lá ele faz essa primeira, que eu chamo de peneira, com relação a entrar arma
droga, nós não produzimos cocaína, nós não produzimos crack, tudo isso vem de fora. E a maioria via terrestre. Então nós temos nas fronteiras já muitas unidades do Exército, mas que não estão com esse objetivo de fazer esse enfrentamento logo na entrada. Por mais que se passasse, nós teríamos uma facilidade muito maior, principalmente nos estados que não têm fronteira com nenhum país. Então é esse o grande problema, o desafio que nós precisamos ter, é essa questão da aprovação do SUSP, mas que ele seja algo vindo junto com ou a unificação das instituições, que sempre foi tratado como um tabu, e eu mesmo como militar entendo que é necessária a unificação, porque na prática não se justifica. Nós temos interior lá no estado do Piauí, que tem, em todos os municípios nós temos policiais militares. Mas o policial militar ele não pode registrar o BO da perca de um documento. Significa que a pessoa, nós temos um município lá, eu dou sempre como exemplo, Morro Cabeça no Tempo, é muito afastado. A pessoa que perde um documento lá, ela é necessário de se deslocar 300 quilômetros para registrar um simples BO, porque ela precisa do Bolsa Família, de outros incentivos, e que precisa desse documento. Agora eu pergunto, é razoável que a pessoa tenha que se deslocar por causa do sistema de segurança do nosso país, que a Polícia Civil tem uma limitação, a Polícia Militar tem outra? O que custa? Qual a dificuldade que tem do policial registrar aquele BO, qualquer que seja o policial? Então nós temos que debater esse assunto aqui, porque ele reflete lá na ponta da linha, como a gente diz, na questão da prática do policial. Então, e a integração fez com que nós hoje tivéssemos, inclusive nesse mapa da violência, o Piauí como o estado que menos mata, a polícia que menos mata e a polícia que menos morre. E quando nós assumimos, um dos assuntos principais era a morte de policiais. Então, é um exemplo de que assuntos como esse devem ser enfrentados. A questão do SUSP tem que ser uma imposição para que os estados tenham isso como meta. Entra aí a questão da inteligência, porque hoje a gente tem ainda, mesmo com alguns avanços, ilhas de informações que determinada polícia não passa para outra. A Polícia Federal não se comunica com a Polícia Civil. A Polícia Civil não se comunica com a Polícia Militar. Como é que a gente vai ter um indivíduo, por exemplo, que está aqui em Brasília ou está em Goiás e que tem mandado de prisão pelo estado do Piauí? Se a gente tem um sistema único dessas informações, em qualquer lugar do país em que ele for localizado, ele vai ser preso. Mas hoje o indivíduo comete um crime no Piauí, vem para São Paulo e fica. Por quê? Porque não há essa comunicação. Então, o grande desafio é nós aprovarmos essa questão da unificação ou do ciclo completo, como é um outro assunto discutido aqui, que vai ter benefício direto na população e principalmente para os policiais. Bom, o Câmara Debate está ouvindo os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e capitão Fábio Abreu, do PR do Piauí. O tema é violência pública. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e capitão Fábio Abreu, do PR do Piauí. O tema é violência pública. Bom, o deputado Luiz Sérgio, o deputado capitão Fábio Abreu falou de assuntos polêmicos aqui, unificação de polícias, ciclo completo de polícia. Aqui na Câmara tem comissão especial discutindo unificação de polícia civil, polícia militar. É um assunto polêmico e antigo que não se chega a um consenso. Qual que é a sua opinião? Isso pode resolver? Ajudaria, a meu ver, porque nós temos um sistema fragmentado, então nós fragmentamos todos aqueles que estão trabalhando na área da segurança, fragmentamos também os recursos e o resultado é pífio, porque nós temos muitas das vezes aqui cada um defendendo a sua corporação e o seu cercadinho, como se fosse o seu mercado de trabalho. E não temos o espírito colaborativo. O exemplo que o capitão
Fábio Abreu acabou de relatar, em que o cidadão precisa deslocar 300 quilômetros para fazer o BO, que perdeu a sua carteira de identidade e que poderia ser feito até mesmo num convênio com a polícia militar, facilitaria a vida do cidadão e a vida de todos. Não se chega a um entendimento desse nível. Então, essa desorganização e falta de integração do sistema leva a isso. Olha, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária, né? E nós temos os guardas portuários que também defendem, e eu defendo que eles tenham o poder de polícia, porque grande parte das drogas hoje são movimentadas pelos portos. Agora, se isso não tiver uma coordenação unificada e se eles não puderem se integrar num trabalho colaborativo, não se chega a resultado nenhum. Outra questão que também é polêmica, mas nós precisamos debater, é que diante de uma guerra fica sempre aquela ideologia de que nós temos um inimigo a ser eliminado, né? Isso é algo que precisamos, pelo menos, humanizar mais, porque o inimigo a ser eliminado está morrendo o cidadão e está morrendo o policial e a sociedade está ficando sem segurança. Então, essa discussão de unificação já está mais do que necessária. Então, eu acho também que como o governo criou o Ministério da Segurança, o Ministério da Segurança deveria criar um grupo de trabalho para debater a necessidade porque quando se fala em unificação já dá muito conflito. Então eu acho que o grupo deveria ser criado como se ter um sistema colaborativo das forças de segurança para poder desarmar esse espírito, mas que pudéssemos chegar na unificação possível dentro da realidade que nós estamos enfrentando. Entendo que deveria ser criado um grupo de trabalho de inteligência que debatesse única e exclusivamente como que se chega a tantas armas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Porque a questão do confronto que nós temos permanente é em decorrência do poder bélico que essas milícias conseguiram. E isso é inexplicável. Por exemplo, para um município como Paraty e Angra dos Reis, que estão dois municípios muito próximos, é inexplicável, porque uma barreira eficiente e um controle pelo mar, e aí pelo mar, mas nós temos o sistema de satélite e embarcações não são no mesmo volume que você tem numa rodovia. Nós iríamos desarmar essas milícias e com isso, sem guerra, evidentemente, não se tem bala perdida, como agora recentemente no Rio de Janeiro, que num colégio a mãe vai pegar um filho e o outro foi gravemente ferido por uma bala perdida. Então tudo isso nos entristece e alternativa tem. Eu até entraria num tema mais polêmico ainda. Eu acho que o Ministério da Segurança deveria criar um grupo de trabalho para debater a política antidrogas que nós temos no Brasil. Porque esta política de confronto de antidrogas, como ela está estabelecida, ela também faliu. Nós temos os nossos presídios cheios de jovens que foram presos com 2 ou 3 ou 4 ou pequena quantidade de drogas, né? Um peso enorme para o conjunto da sociedade. Eu não quero nem pegar aqui experiência do Uruguai, vamos pegar a experiência da Califórnia nos Estados Unidos, que tem uma política antidroga muito dura, mas o estado da Califórnia nos Estados Unidos resolveu discutir. Não é que eu estou defendendo que aquele modelo sirva, o que eu estou defendendo é que esses modelos precisam ser estudados por uma equipe que possa envolver sociólogos, professores, pessoas da área da segurança, para poder dali ver se é possível extrair algo de novo
para que nós possamos enfrentar essa situação que nós temos da violência hoje no Brasil. Deputado Capitão Fábio Abreu, quero a sua opinião sobre essa questão de drogas, como tratar isso no Brasil, mas antes, já que nós estamos falando de morte por policiais, queria te perguntar em primeiro lugar, deputado, o senhor acha que a Polícia Militar no Brasil, ela está preparada para essa guerra? Os números são de guerra? Olha só, o que acontece com relação a esse problema de matar e morrer no âmbito policial? Nós temos muito exemplo com relação a isso, principalmente com a questão da presença policial. Se você tem uma presença constante de policiais em número maior, há essa possibilidade, primeiro, de chegar numa situação de uma ocorrência com mais rapidez e dali resolver aquele problema. O que acontece é que, por exemplo, e aí eu cito o nosso estado, 10 anos atrás, ou menos, ele tinha 8 mil policiais, hoje tem 6. Então houve um regresso com relação à quantidade de policiais, enquanto que aumentou a população. E não é diferente nos demais estados. Então, a parte daí, essa questão, e aí eu insisto nesse problema, porque fui gestor e vi a dificuldade, da questão do fundo. Porque isso, inevitavelmente, o governador, qualquer governador estaria empregando no policial, ou seja, em pessoal. Nós teremos um aumento de efetivo nesses estados. A partir desse momento em que o aumento esse efetivo, entra também essa questão da qualificação do profissional. Nós temos lá no nosso estado trabalhado muito forte essa questão da qualificação desse profissional, porque o profissional bem qualificado, bem equipado e bem preparado, não tenha dúvida de que vai incidir na diminuição tanto do policial que morre, quanto do policial que mata. Esse é o grande problema que nós temos hoje aqui. A maioria, e aí tem, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, no início da nossa gestão, nós temos o Conselho dos Secretários de Segurança Pública, em que o Rio de Janeiro não queria um legado, que são instrumentos que são repassados pela Senasp para os estados, porque o estado era rico. À medida que foi passando o tempo, na última reunião que eu tive nesse Consesp, era ainda o secretário Sá, e ele estava pedindo combustível para as viaturas. Então, para você ver uma situação de falta de estrutura que aconteceu, sucateou a segurança, a consequência foi a questão do policial ser caçado, porque tudo isso aí, esses indivíduos têm essa informação de que o Estado está sem a estrutura e vão para cima dos policiais. Mas no caso do Rio, não é só a segurança. Tudo está todo o estado, infelizmente. Né? Infelizmente. E isso gera, e é outro problema que incide na segurança pública, porque se a gente tem todo um trabalho, porque também nós procuramos lá desenvolver um trabalho social, que nós atendemos 15 mil crianças, chamado Projeto Mirim Cidadão, ou seja, a criança dentro do quartel. Isso tem que ser expandido para o país inteiro. Nós precisamos ter essa questão da prevenção também constante na segurança pública, embora não seja uma atribuição ali direta, mas todos temos que fazer, e por isso que nós desenvolvemos essa parte lá. A questão das drogas e do sistema penitenciário é outro problema, porque você ter um indivíduo que foi pego com, sei lá, um cigarro de maconha, e de repente é feito um procedimento e ele é levado para um presídio. E aí vai acontecer o intercâmbio dele lá, sai muito mais perigoso do que o que ele entrou. Nós estamos tentando desenvolver um sistema lá, né, da classificação desses crimes e o enquadramento dessas pessoas somente com esses que cometeram esse crime, que é o grande objetivo que tem que ser alcançado no nosso país. Nós não podemos estar misturando, né, esses indivíduos que têm um crime menor e que de repente ele vai ser posto junto com aqueles que fazem ou praticam crimes mais graves. E isso gera naquele indivíduo um treinamento que infelizmente, o que tem acontecido, e ele sai muito mais capacitado a fazer crimes mais graves. Deputado, rapidamente para encerrar, a Câmara no início do ano votou alguns projetos de segurança pública, era prioridade, inclusive o Sistema Único de Segurança Pública, tem alguns outros que não foram votados. O que os senhores elegeriam como principal para a Câmara discutir esse ano ainda, deputado Capitão Fábio Abreu, rapidamente? O principal é o Fundo de Segurança Pública Nacional, o principal é o financiamento. Se eu, como gestor no meu estado, tenho assegurado esse recurso, não tenha dúvida de que a gente vai conseguir fazer. Outra questão é a ingerência
que acontecia do Ministério da Justiça, eu espero que não aconteça com o Ministério da Segurança Pública. O recurso que for para o Estado tem que fazer seus projetos, os seus gastos em função daquilo. Então, para que não tenha essa ingerência, que já chegue o projeto lá pronto, feito pelo Ministério, que às vezes não contempla a realidade do Estado. É por isso que tem que ser livre, o Estado tem que receber o recurso. Na minha opinião, o recurso sendo destinado ao Estado, nós vamos ter uma diminuição sensível com relação ao problema da violência no país. Deputado Luiz Sérgio. Olha, eu acho que a criação do fundo é algo que a Câmara tem que ter no foco como uma medida prioritária para se debater e criar. A unificação possível é um outro tema que nós temos que ter um foco muito especial e um tema muito polêmico, mas que precisa ser debatido, é ter um piso mínimo nacional para os profissionais da área da segurança. E esse tema que o capitão Fábio aqui relatou, porque não dá para ter uma receita unificada, porque o Brasil é muito grande, é muito desigual, as realidades regionais precisam ser consideradas. Então, eu acredito que a realidade do Piauí seja muito diferente da realidade que nós temos no Rio de Janeiro. Eles podem querer tratar a questão da segurança no que se diz respeito à integração, a trazer a comunidade para estabelecer esse laço de confiança que precisa ser estabelecido na área da segurança, seja diferente do que possa ser estabelecido lá no Rio de Janeiro. Então, é preciso que, ao criar o fundo, os secretários de segurança também tenham uma autonomia maior na gerência desses recursos. Agora, um policial que numa situação dessa que nós temos, de guerra, em que ele recebe R$ 2.500 para defender a sociedade há de convir que é uma tarefa muito ingrata. Então, se ele sai já nervoso, com conta para pagar, sem dinheiro para pagar o aluguel e com uma arma na cintura, isso é algo que... Inclusive, um outro tema que aqui não foi levantado é o grande número de pessoas da área da segurança que cometem suicídio no Brasil. É um número elevadíssimo, em razão de todo esse estresse que leva com que a pessoa acabe cometendo um suicídio. Mas debater também um piso mínimo para o profissional da área de segurança é possível. Agora, se continuarmos com esse número de polícias que temos, sem um sistema colaborativo, sem uma unificação mínima, nós vamos fragmentar ações, fragmentar recursos e ter resultados pífios, como que nós estamos tendo, em que policiais estão morrendo e o cidadão também está morrendo e nessa guerra está perdendo todos. Bom, deputados, a gente já tem assunto para um próximo Câmara Debate, a gente continua em outra oportunidade. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre segurança pública com os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e capitão Fábio Abreu, do PR do Piauí. Eu sou Mariana Pschit e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais. Tchau.